Muito bem, vamos então iniciar agora com as apresentações. Então, eu gostaria aqui de iniciar apresentando a vocês todos, para quem ainda não conhece, obviamente, o Tenente Brigadeiro Marcelo Cândido Damasceno, que é o presidente do Conselho de Notáveis do Instituto Micropower para a Transformação Digital, foi patrono do nosso prêmio Learning Performance Brasil em 2016 e 2017, e é o secretário de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica, para quem eu gostaria de passar nesse momento a palavra. Bom, boa noite a todos, obrigado, Francisco. Hoje iniciamos, então, o segundo dia da nossa agenda do Manifesto Brasil 5.0. Temos presenças visadas hoje, alguns estavam ontem aqui, novas presenças, aqui nós damos também as boas-vindas. É bom ratificarmos aqui o sucesso do evento de ontem, muito conhecimento, muita troca de informação. Aqueles que acompanharam pelo canal do YouTube viram lá manifestações muito positivas nos comentários, o que nos agrada muito.
E lembrando sempre que o nosso projeto Brasil 5.0 é o protagonista dessa transformação digital global, né? Seus pilares, seus fundamentos, e essa gama de importantes iniciativas de sucesso. Eu acho muito importante para a sociedade, a Força Aérea, como bem disse o Francisco, não poderia ficar de fora. Então, a minha função hoje é de secretário de Economia, Finanças e Administração, essa secretaria que cuida de toda a administração da Força e do orçamento. Como o nome diz, Economia e Finanças e Administração. Então, eu tenho duas diretorias, o diretor de Economia e Finanças, está aqui do meu lado, o brigadeiro militar, o brigadeiro aviador, com grande experiência na área de controle de espaço aéreo, que agora, nessa fase da carreira, se dedica à parte de gestão dos recursos orçamentários da Força. Uma outra diretoria de administração, está presente no Rio de Janeiro, aí na nossa tela, o brigadeiro Marra. O brigadeiro Marra, além de hoje ser o mais antigo, o mais experiente administrador da Força Aérea, do quadro de intendência. Nós temos dois grandes quadros na Força Aérea, os aviadores e os intendentes. A intendência é o quadro da administração. O brigadeiro Marra, hoje, ele ocupa a cadeira mais importante da diretoria de administração, é o seu diretor, mas tem, como disse ontem, friso aqui, uma larga experiência na área de TI. Então, já comandou, já chefiou algumas diretorias relacionadas à TI da aeronáutica e teve uma presença marcante fora da Força Aérea, quando serviu por 2 anos no Centro de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro. Então, a cibernética faz parte do core do Exército, e o brigadeiro Marra teve essa experiência fantástica lá. Contamos também aqui com o diretor de TI da Força Aérea, o brigadeiro Luiz Fernando, que está em São Paulo, também presente, te agradecemos a presença, Fernando. Então, temos hoje aqui as pessoas que criam essa relação entre a TI da Força Aérea com a sua gestão orçamentária. E faço acompanhar aqui, então, do brigadeiro Luiz Ricardo, o Coronel Simeão, que é o nosso diretor do Instituto de Economia, Finanças e Administração. Então, quando nós tratamos da pessoa do 5.0 dentro do manifesto, o Instituto de Economia, Finanças e Administração é aquele responsável pela formação do pessoal dessas duas grandes vertentes da nossa força, Economia e Finanças e Administração, e nos dá aqui o prazer da presença também o Coronel Simeão, com larga experiência na formação de pessoas, nosso recurso humano da execução administrativa da Força. Sempre bom lembrar também, Francisco, que esse projeto Brasil 5.0 é uma idealização do Instituto Micropower para a Transformação Digital, faz parte do seu core, isso é muito importante. E nesse contexto, logicamente, todos nós estamos aqui, sabemos que é um entendimento que a pessoa 5.0 está no centro das nossas atenções. E devemos aplicar essas nossas tecnologias na sociedade privada, na pública, na sociedade civil ou militar, tanto as atuais, as emergentes tecnologias, sempre privilegiando essa humanização e a qualidade de vida, uma preocupação muito grande do Francisco da Milka, sempre garantindo a inclusão de todos. Próximo, por favor. Enquanto nós lembramos também a questão dos prêmios, né? Privilegiando sempre, como eu digo, os CPFs mais do que os CNPJs, as pessoas mais do que as empresas, né? Então, lembrando que historicamente, né, na cronologia dos prêmios, no início, o prêmio era o e-learning, na época, o presidente do conselho era o Miguel Gnachos, já com o Elcio, entre 2010 e 2014, evoluiu para Learning and Performance Brasil. Ontem, nós tivemos a oportunidade, a honra de homenagearmos o presidente anterior a mim, o Wilson Ferreira Júnior, da Eletrobras. Ele fez escalar, então, o prêmio de Learning and Performance Brasil para a Transformação Digital Brasil. E agora, todos nós temos, então, nessa atual gestão, esse plano de trabalho que é o Brasil 5.0. Então, a Força Aérea, acho que sempre atenta à evolução tecnológica e essa inclusão social. Nós empregamos em várias das nossas organizações ferramentas em parceria com o Instituto Micropower, com a Fundação Bradesco, que é uma relação muito forte com o Instituto, com foco sempre na inclusão social através do programa Forças no Esporte. O programa Forças no Esporte é o
chamado a sigla de Profesp. Trataremos hoje deste assunto para conhecimento de todos e ver aí os links das relações entre o Profesp das Forças Armadas com o nosso instituto. Próximo, por favor. Então, a nossa ideia é focar um pouco nessas contribuições da Força Aérea Brasileira para essa operacionalização do Brasil 5.0 e das ações estratégicas da rede digital. Nunca é demais a gente falar também que o grande propósito do Brasil 5.0 é mesmo de habilitar ao protagonismo do nosso país na transformação digital global. Né? Não achamos isso coisa do outro mundo, é totalmente realizado e factível. E de que forma foi essa busca do ecossistema, essas tratativas desses 3 verbos no infinitivo: comunicar, colaborar para realizar. Essa é, eu acho, a grande marca desse momento, e devemos isso também à brilhante cabeça do Francisco, ao sintetizar tudo na conjugação de 3 importantes verbos infinitivos. E, para tanto, a gente tem que potencializar tanto o poder quanto a produtividade do centro das atenções, da pessoa 5.0, junto ao antigo, né, ao 4.0, a competitividade do negócio, a efetividade do governo 5.0, o fomento da economia e a construção da sociedade 5.0, que é, na verdade, o coletivo da pessoa 5.0. Bom, assim, para dar início a essa nossa apresentação de atualização da senhora e dos senhores, nós trataremos de 3 assuntos hoje aqui. O Coronel Dias Gomes, aquele do cabelo pintado lá em Natal, gerente do Profesp, e fará a explanação de forma bastante didática, ele é um entusiasta, é o grande gestor nosso desse programa Forças do Esporte hoje, dos grandiosos resultados que esse projeto tem na Força Aérea, mas é um projeto de âmbito militar nacional, das 3 forças, sob a coordenação do Ministério da Defesa. Posteriormente, o Major Brigadeiro Luiz Ricardo, aqui em Brasília, nosso diretor de Economia e Finanças da Aeronáutica e atual membro consultivo do Manifesto Brasil 5.0, ele mostrará as ações do novo Observatório da Gestão da Força Aérea, além dos resultados já obtidos. Nós estamos fazendo essa apresentação aqui em Brasília, dentro do nosso observatório. E, por fim, eu voltarei, auxiliado aqui pelo Coronel Simeão, do nosso Instituto de Economia e Finanças, com dados que eu acho bastante interessantes acerca dessa capacitação dos nossos gestores da Força Aérea, da Aeronáutica, pensando na pós-formação que acontece lá no núcleo básico de formação, que é a nossa Academia da Força Aérea, situada aí no estado de São Paulo, na cidade de Pirassununga. Então, gostaria de passar, a partir de agora, a palavra para o Coronel Dias Gomes, para explanar aos senhores, que pode ser uma novidade para muitos, nosso programa Forças do Esporte. Por favor, Dias Gomes. Teste o Dias Gomes. Pessoal, boa noite. Brigadeiro Damasceno, Francisco, todos os amigos e amigas que aqui se fazem presentes. Então, para mim é um prazer e uma honra falar do nosso projeto, né? Um projeto no qual eu abracei já faz bastante tempo. No meu caso, desde 2009, quando estava aqui para comandar a base aérea de Natal. E antes de falar da nossa história na Força Aérea, eu queria rapidamente falar como é o projeto, né? Esse projeto ele é um projeto, como o Brigadeiro Damasceno disse, na verdade, do Ministério da Defesa. Tá? Ele é um link vindo daquele programa antigo, que é do governo federal, do programa Segundo Tempo. Né? Então, ele veio oriundo do Ministério do Esporte, antigo Ministério do Esporte, na qual emprega a criança, o jovem, no seu contraturno escolar, nas escolas, para que eles possam sair das ruas e deem uma oportunidade, né, de vida, principalmente utilizando o esporte como sendo esse canal. Em 2003, o Ministério da Defesa aderiu a esse programa, Segundo Tempo, e batizou como Forças no Esporte. Então, nada mais é do que o Segundo Tempo aplicado dentro das Forças Armadas, onde a criança, o jovem, ele dos 6 aos 18 anos, até completar os 18 anos, ele no primeiro tempo, ou seja, no seu turno escolar, frequenta a escola e, quando ele sai da escola, ele se dirige a alguma organização militar e lá tem apoio de alimentação, apoio da parte esportiva, mas principalmente apoio voltado para a cidadania.
Então, ele vem desde 2003 e nós tivemos agora, como está escrito no próprio slide, esse decreto 10.085, que foi assinado agora em 2019, um decreto presidencial que é a última, vamos assim dizer, regulamentação em relação ao programa. Hoje, nós temos em todo o país mais de 30 mil crianças dentro dos quartéis, bases aéreas, bases navais, atendidas pelo programa, atendendo a sociedade brasileira. Tá? Pode passar o próximo, por gentileza, Francisco? Na Força Aérea Brasileira, nós temos hoje espalhado em mais de 31 organizações. Tá? Nós hoje perfazemos um total de 6.800 alunos, distribuídos em quase todas as nossas organizações. Né? Destacando aqui, a gente sempre gosta de destacar, até Fernando de Noronha, nós temos lá um pequeno quantitativo de crianças atendidos pelo programa. Então, firmamos diversas parcerias de forma a receber essas crianças da melhor maneira possível. E o mais importante de tudo é que não somente é o esporte, e principalmente é a cidadania. A gente fala que o esporte é simplesmente a ferramenta para fazer com que a gente faça a transformação desse indivíduo. Em 2020, vivemos uma situação bastante complicada pela pandemia, então, praticamente, nós não tivemos a oportunidade de ter as crianças junto conosco. O próximo, por favor, Francisco. Então, nós fizemos uma ação para que as famílias não ficassem desassistidas. E transformamos os recursos que recebemos. Nós temos 2 recursos que eu vou falar adiante, que recebemos para apoiar o projeto de forma ordinária. Um deles, que veio do antigo Ministério do Desenvolvimento Social, que agora também é Ministério da Cidadania, que é voltado para a alimentação. Então, transformamos esse recurso em kits de alimentação para atender as famílias. Para que se possa ter uma ideia, houve o caso de crianças atendidas do Profesp que bateram as portas de quartéis solicitando comida. Então, realmente é uma situação que o Brasil enfrenta e nós, das Forças Armadas, estamos com esse papel de atender a população. Pode passar, por favor, Francisco, próximo. Então, aqui são só alguns exemplos, aqui Base Aérea de Salvador, Sindacta 3, que fica lá em Recife, São José dos Campos, Barbacena, ou seja, em diversas localidades, nós conseguimos atender e distribuímos mais de 8 mil, quase 9 mil kits de alimentação para que essas famílias pudessem ser atendidas. Além disso, pode passar o próximo, nós conseguimos também, para que nós não tivéssemos uma paralisação total, aulas virtuais, né? Proporcionando a esses alunos a oportunidade também daquela aula de reforço, que é um dos papéis que nós desempenhamos no Profesp, atividades não somente esportivas, mas também essas outras atividades periféricas, principalmente voltadas para a educação, de forma a fazer com que essa criança possa ter um melhor atendimento. Próximo, por favor. Eu gostaria só de mostrar como funciona o nosso programa, né, dentro das Forças Armadas. Então, nós temos 3 fontes normais de renda para a gente tocar esse projeto. A fonte ordinária vem por intermédio do Ministério da Cidadania e também do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que nos fornece, por intermédio de TED, né, que é o termo de execução descentralizada, onde o Ministério repassa para o Ministério da Defesa recursos para principalmente 2 itens, que é a alimentação desse aluno beneficiado e também a parte do material esportivo e uniformes. Esse recurso é repassado para a Secretaria de Economia e Finanças, né, e Administração, que é onde nós estamos aqui com o Brigadeiro Damasceno, e daí para o Estado-Maior da Aeronáutica, para serem distribuídos para todas as outras organizações que fazem parte do programa. Existem também alguns recursos extraordinários que vem do Ministério da Educação, que segue esse mesmo fluxo, de forma a atender alguma demanda de infraestrutura ou, às vezes, de material adicional ao programa. E um grande auxílio que temos é por intermédio de emendas parlamentares, onde vários parlamentares alocam recursos para o nosso programa e, com isso, a gente consegue potencializar aí, vamos dizer assim, não somente a parte de infraestrutura, mas também a parte, às vezes, de material, uniformes, que nós não precisamos de grandes recursos, mas precisamos desses recursos para atender melhor as crianças. Por favor, o próximo. Dentro da nossa estrutura, como o próprio Brigadeiro Damasceno falou, nós estamos subordinados ao Ministério da Defesa, vamos dizer assim,
onde tem lá o Major Brigadeiro Isaías, que é dentro do Departamento de Desporto Militar, é onde, vamos dizer assim, é o elo, a ligação do Profesp a nível ministerial, e aí repassa para dentro do Estado-Maior, onde tem essa cadeia de comando, e eu sou o gestor nacional do programa a nível Força Aérea. É a parte operacional, onde eu tenho 4 gestores que fazem o meio de campo entre a parte administrativa e a ponta da linha, né? Então, a gente funciona dessa maneira. Por favor, Francisco. Nós temos objetivos de ampliar esse programa, essa estrutura, criando um gestor também específico para a região norte e coordenadores mais técnicos, vamos assim dizer, porque não é o nosso métier, essa parte de um coordenador de esportes dedicado ao programa, a parte de pedagogia, psicologia, de forma a dar um respaldo melhor para esse aluno. Então, toda a nossa estrutura ela é focada nisso. No entanto, a gente sabe que é muito difícil nós conseguirmos levar adiante somente com os recursos humanos que temos dentro da Força Aérea, até porque essa é uma atividade, como chamamos, subsidiária. Não por ser subsidiária, ela é de menor relevância, de forma alguma, mas precisamos, sim, para tocar o projeto, das parcerias. Então, o próximo, por favor. Dentre esse objetivo das parcerias, nós focamos em várias empresas, em várias oportunidades que fazem com que a criança, o jovem, possa se beneficiar com isso. Eu tive a oportunidade de anos atrás, estava como adido na Colômbia, e por uma coincidência do destino, eu tive a oportunidade de acompanhar, à época, o Major Brigadeiro Damasceno, e, nessa ocasião, conheci a pessoa do seu Francisco. E coube o destino que, depois, ao sair da Força Aérea, eu me dedicasse ao Profesp, né, como assumindo a gestão, e, numa troca de conversas, nós tivemos a feliz oportunidade de trazer para dentro da Força Aérea o Virtual Vision, tá? Que é a ferramenta onde eu consigo capacitar os deficientes visuais que nós começamos a absorver dentro do Profesp para que possa capacitá-los para o emprego, né, no futuro. Então, nós fizemos, no ano de 2019, o slide está colocando ali na ala 10, que é localizada aqui em Natal, buscamos parcerias com centros universitários para que nos auxiliasse, principalmente na parte pedagógica. Por intermédio da Micropower, nos aproximamos da Fundação Bradesco, que já utiliza o Virtual Vision, e estamos agora num processo de expansão para 2020 para outros 7 núcleos, que são esses que estão abaixo aí, do menino aí no teclado, que é Epicar, que fica em Barbacena, a ala 8 em Manaus, a ala 11 Galeão, o DCTA, que é São José dos Campos, a Base Aérea de Fortaleza, a Especialista, que fica em Guaratinguetá, a ala 7 em Boa Vista, e eu até já de antemão, Francisco, já vou precisar de mais um kit. Alcântara, lá no Maranhão, já se prontificou e já se mostrou disponível para que possamos iniciar também em Alcântara. Então, a intenção é, por intermédio dessa sessão desses computadores, juntamente com o Virtual Vision, a gente começar a formar esses deficientes visuais graças ao apoio que a gente recebeu da Micropower. Então, foi de fundamental importância para o nosso projeto essas parcerias. E buscamos muito mais, né, para que realmente a gente possa propiciar para esse jovem, esse adolescente, né, que está na sua formação de caráter, novas oportunidades, né? E a gente buscando, junto a pessoas como a figura do São Francisco, né, que junto da nossa sociedade fez com que a gente conseguisse adesões e parcerias com, por exemplo, aqui em Natal, a Associação dos Deficientes Visuais do Rio Grande do Norte, que aderiram a gente, a nos ajudar e, logicamente, fazer com que nós consigamos fazer um grande laboratório de informática. Hoje, pela manhã, eu estive com o prefeito de Parnamirim, levando o projeto, entendeu? E a gente tem todo o apoio da própria prefeitura e de outros setores para nos ajudar nessa capacitação aí, que é algo fundamental para o desenvolvimento do país. O próximo slide, eu só gostaria de colocar para finalizar, a intenção do governo federal é um projeto de governo, né? Então, o próprio presidente Bolsonaro já colocou a grande importância que o projeto tem a nível
federal, né? Então, é uma capilaridade enorme que nós temos, nós que eu digo Forças Armadas, né? Assim como nós temos, vou arredondar algo em torno de 7 mil, a Marinha tem um pouco mais, o Exército tem o dobro, né? Até pela quantidade de quartéis que tem. Então, a intenção é a gente divulgar e cada vez mais entrar dando oportunidade para o jovem. No caso específico desse programa da implantação do Virtual Vision, ano passado nós tivemos a oportunidade em São Paulo fazer a divulgação. Hoje o Exército já começou, não é isso, Francisco? Já começou a fazer o trabalho lá, baseado até no modelo que nós, não vou falar criamos, mas conseguimos lapidar aqui em Natal. Então, lá o CPOR, lá no Rio de Janeiro, começou também, e estamos aguardando os contatos da Marinha de forma, vamos dizer assim, consciente, bastante profissional, dar início a esse trabalho, porque a gente sabe que é um público-alvo que carece de uma especialização, ou seja, uma capacitação do monitor, e é essa a nossa preocupação, né? Então, eu só tenho a agradecer, tá, ao Instituto Micropower, a todo esse apoio que a gente vem recebendo e podendo transformar isso numa melhoria aí na qualidade de vida desses cidadãos, tá certo? O Profesp exige, como está dizendo ali, planejamento, execução e controle, desde o nível tático até o nível político. Então, esse planejamento dessas ações, dessas oportunidades, é que a gente vem trabalhando em cima, tá certo? Então, brigadeiro, o que eu teria falado do Profesp é isso. Eu gostaria de agradecer novamente a todos pela oportunidade e dizer para aquele que não conhece, venha conhecer o Profesp, venha nos auxiliar, porque certamente a gente sabe que a gente só consegue mudar o país, só consegue fazer essa transformação através da educação. E a gente, atingindo a base, eu acho que esse é o caminho, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, brigadeiro, e eu devolvo a palavra para o senhor. Obrigado, Décio, para ganharmos tempo. Eu acho que é um evento que a gente tem que realmente conhecer um pouco mais, é um trabalho social maravilhoso. E o nosso segundo assunto, eu passo agora ao brigadeiro Luiz Ricardo, que vai tratar sobre o Observatório da Gestão da Administração da Aeronáutica. Por favor. Boa noite a todos, obrigado, brigadeiro. Então, com a sua autorização, vamos falar um pouquinho agora de um novo conceito que nós estamos aqui trazendo para a Força Aérea. Próximo slide, por favor, Francisco. Todos nós conhecemos, né, um ciclo orçamentário, seja ele público ou privado, mas no ambiente público o ciclo orçamentário ele é bastante engessado. Ele começa no ano anterior, às vezes até antes, para poder chegar no programa de trabalho anual, e nós precisamos fazer rodar o ciclo PDCA, né, de planejamento, de fazer, de checar e de agir nas correções de forma bastante, vamos dizer assim, harmônica. Mas como os senhores imaginam, a Força Aérea, nós somos 75 mil pessoas no Brasil todo, controlar esse orçamento no dia a dia, né? Ontem até o Wilson falou do ambiente VUCA empresarial, mas os senhores podem ter certeza que na administração pública também acontece isso, né? Nós temos vários cortes, vários contingenciamentos, e nós fazíamos isso de forma bastante, vamos dizer assim, tradicional. Nós tínhamos as prestações de contas, que muitas vezes são mensais, em alguns casos bimensais. E nós identificamos aqui, por orientação do nosso secretário, que não dava para manter esse tipo de gestão, esse cheque aí, né, o C do PDCA, o cheque estava muito demorado às vezes. Então, já trazendo aqui alguns conceitos que nós aprendemos aí nos bancos escolares, com o professor Pedro, com o próprio Instituto, nós buscamos benchmark e pensamos em criar um Think Lab aqui dentro da Força Aérea. Pedro, usamos vamos dizer, o Agile, criamos um squad, tentamos ver as skills das pessoas aqui. E próximo slide, por favor, Francisco. E nós identificamos pessoas dentro da nossa organização que já tinham esse perfil para tocar um projeto dessa natureza aqui dentro. Então, aqui nós vemos, próximo slide, por favor, Francisco, não só um ambiente físico foi montado aqui exclusivamente para isso, próximo slide, Francisco, mas principalmente um conceito que nós estamos tentando trazer aqui, voltado exatamente para o que o manifesto vem ao encontro. Pessoas, sempre pessoas gerenciando, próximo slide, por favor, Francisco, mas voltado para a tecnologia. Recebemos essa semana, os senhores estão vendo aí, né, no solo brasileiro, nosso primeiro GRIP. Esse avião traz com ele um conceito
tecnológico que nós não podemos ficar com a parte administrativa descasada desse conceito operacional. Então, nós criamos esse Think Lab, mecanismos nessa tela aí, onde vários gestores tomarão as decisões de forma mais rápida. Eu vou trazer 2 pequenos exemplos aqui, por causa do tempo, mas como o Brigadeiro já falou, os senhores todos estão convidados a estarem aqui com a gente quando precisarem. Próximo slide, Francisco. Foi criado um acompanhamento quase que em real time, por exemplo, do consumo de energia elétrica e de esgoto, tratamento de esgotos na fábrica. Nós temos uma parcela considerável, os senhores podem acreditar nisso, de gastos com esse serviço público que nós chamamos assim. E, novamente, nós fazíamos esse checkpoint, às vezes, semestralmente. E com esse ambiente da Covid, por exemplo, próximo slide, Francisco, por favor, nós chegamos a números inacreditáveis. Está um pouco pequeno aqui para vocês, porque eu não quis entrar no detalhe, mas, de forma geral, a Força Aérea quase que diminuiu em 17% o valor desse orçamento para esse ano. Ou seja, o que foi planejado, nós tínhamos a possibilidade de realocar isso instantaneamente, e o fizemos assim. O processo de troca orçamentária não é simples dentro do governo, é diferente de uma empresa privada, isso eu garanto para os senhores. E esse time é muito importante para que a gente consiga, nosso secretário criou aqui até um termo bem pertinente, mudar a trilha do dinheiro. Esse dinheiro entrou na trilha inicial do ano passado para um gasto, mas a volatilidade, as mudanças que houve esse ano, nos levaram a colocar em outras prioridades. Isso é um exemplo bem básico, que já é um resultado do observatório. Próximo slide, Francisco. Obviamente, o Covid foi o destaque e a Força Aérea recebeu alguns recursos para tratar isso dentro da Força Aérea, não só com a saúde do nosso pessoal, de novo, né, a sociedade, o nosso ser humano no centro, mas também para apoiar a sociedade brasileira. Os senhores devem ter visto que vários comboios, praticamente, de aviões, foram em cima do norte e nordeste, levando equipamentos, no início, lembra, dos respiradores para serem consertados, que estavam fora de uso, outras vezes para levar testes, EPIs que chegavam da China, nós distribuímos em todo o território, esse recurso foi passado para a gente. O resultado é que na Covid nós usamos um painel dentro desse observatório e dos recursos que foram colocados à disposição da Força Aérea, nós executamos 100% desses recursos. Nós somos o único órgão federal que executamos, dentro dos prazos estabelecidos pelo decreto-lei que regulamentou o uso desse dinheiro, a utilização total dos recursos. E isso foi, de novo, por um acompanhamento diuturno de onde estavam as dificuldades de aplicação desse dinheiro. De uma compra de um respirador, na compra de um kit de testes no início, de EPI, e nós realocamos dentro desse conceito do observatório. Próximo slide, por favor. Aí já vamos para finalizar, né? Sem dúvida nenhuma, nós tivemos resultados expressivos. Como eu falei, foram milhares, centenas de milhares de reais que nós realocamos nesse ciclo de PDCA por intermédio da tecnologia, por intermédio dessa decisão dos gestores aqui. E aí, sem dúvida nenhuma, já deixa claro o alinhamento, né, que nós temos na iniciativa do manifesto, que são aqueles 5 pilares, né? Nós podemos colocar aqui as pessoas no centro, como eu falei, a introdução do Agile Mindset para algumas decisões, mudanças de processos e assim vai. E, por último, o alinhamento à digital, sem dúvida nenhuma, né? Um dos pilares lá do eixo de transformação é um mundo, né, conectado, e nesse observatório hoje, para os senhores terem uma ideia, nós conectamos 12 sistemas operacionais diferentes de administração da aeronáutica para a gente ter um resultado aqui na tela. Bom, era isso que eu tinha para falar. Obrigado, secretário. Volto a palavra ao senhor. Obrigado, Ricardo. É um assunto interessante. Esse observatório, o que ele visa, na verdade, ele passeia do 4.0 para o 5.0, é o foco na pessoa, e não é só a pessoa militar, muito pelo contrário, é a atividade das Forças Armadas, nosso caso aqui da Força Aérea, voltada para o apoio à sociedade como um todo, né? Então, a sociedade 5.0 participava do 4.0 e esse engrossamento da ação agora é focado no cidadão, no indivíduo brasileiro,
E esse como trabalho, como disse o Luiz Ricardo, nós mudarmos a trilha do recurso, tirarmos do serviço e tentar encaminhar sempre na ação voltada à sociedade, na sua essência, a pessoa, o cidadão brasileiro. Eu já no terceiro assunto agora, sobre a capacitação de gestores da aeronáutica, eu vou tentar acelerar para não fugir muito do nosso tempo, sei que estamos um pouquinho atrasados, mas do grupo da Força Aérea que está aqui hoje, né, nós temos representantes dos dois principais quadros, os oficiais aviadores, nós estamos aqui, nós três aqui em Brasília, Brigadeiro Luiz Ricardo, Coronel Simeão, eu, Décio lá em Natal, e temos, esse é o quadro dos aviadores, que é a essência da Força Aérea, voar, né? Voar para defender o país. Outro quadro tão importante da Força Aérea é o quadro dos oficiais intendentes, dos administradores, é o termo que nós usamos. E temos aqui um exemplo, vou falar um pouquinho depois na chegada nessa função, de dois brigadeiros intendentes. O Brigadeiro Marra, nosso diretor de administração, está no Rio de Janeiro, sendo transferido para Brasília, a diretoria dele está vindo para cá, e o Brigadeiro Luiz Fernandes está em São Paulo, nosso diretor de TI da Força Aérea. Então, são pessoas altamente capacitadas. A nossa Secretaria de Economia, Finanças e Administração, ela é uma organização da Força Aérea, logicamente, que tem a missão de promover, e eu tenho chamado de ser efetiva, regular e economicamente, a gestão dessas atividades administrativas. Pode me dar, por favor? Já o próximo. Não, um antes, por favor. Esse, né? Então, então, é promoção que eu falo, eu uso sempre essa, promover efetivamente, regularmente, a economia e a gestão das nossas atividades orçamentárias, financeiras e contábeis, né? A questão contábil hoje é muito forte, né? Por conta dos nossos instrumentos de controle interno e externo, então temos que estar sempre muito bem alinhados com os ditames dessa gestão. Logicamente, a nossa atividade aqui é voltada para duas grandes atividades da Força Aérea. Uma é o preparo da Força Aérea, preparar a Força Aérea para ser empregada em combate ou ser empregada em apoio à sociedade. O combate sempre é voltado à defesa do país, mas a nossa atividade de emprego diário está aí hoje, né? É o apoio à sociedade do Covid, atividades na Amazônia, como temos combatido o fogo, tanto na Amazônia quanto no Pantanal, né? E, logicamente, então, é o nosso contributo para a missão integral da Força Aérea. As atividades que nós desenvolvemos na nossa secretaria, aqui em Brasília, elas estão resumidas dentro de uma cadeia de valor da Força Aérea e nos toca, na secretaria, 5 grandes processos finalísticos. Nós aqui fazemos a gestão do fundo aeronáutico, então, a Força Aérea tem um fundo. Esse fundo ele é engrossado anualmente, principalmente pelas tarifas que são cobradas das empresas aéreas, né, para que possam fazer o tráfego aéreo seguro. Nós cuidamos também da segurança aérea do país, é a Força Aérea que trata disso. A própria gestão administrativa, isso muito ligado ao que o Luiz Ricardo falou, do nosso observatório, fazer mais na parte de apoio com menos recursos e voltar mais recursos para as atividades ligadas à sociedade. A gestão patrimonial, a Força Aérea, entre as forças, hoje que tem um tecido geográfico bastante extenso, espalhado pelo país. A gestão orçamentária, financeira e contábil, isso é feito aqui na diretoria do Luiz Ricardo, Economia e Finanças, e principalmente a gestão de apoio ao homem, que aí vai bater diretamente com os conceitos do ecossistema e do Brasil 5.0. Próximo, por favor. Bom, quando nós falamos lá de 2 brigadeiros intendentes, estamos no auge da carreira, no topo da carreira, eles iniciam essa formação iniciada, que chamamos de aspirante intendente. É o garoto que fez a opção de entrar na Força Aérea para ser um administrador, não um piloto, um administrador, né? E a finalidade dessa capacitação dos nossos gestores, lá desde o início da carreira, é exaltar essa progressão funcional desse recurso humano enquanto gestores, né? Então, eles utilizam sistemas administrativos estruturados sobre plataformas de TI, né? E quem trata disso hoje é o Brigadeiro Luiz Fernandes, né? Puxando a sardinha para o lado dele, que ele é um oficial intendente, né?
E a parte de comunicação, porque a nossa capilaridade é muito grande no país, né? Os nossos gestores estão espalhados em todos os nossos estados e no Distrito Federal, né? Isso tem que ser feito, logicamente, com grande grau de segurança, com resiliência e muita efetividade também, né? Então, nós somos capazes de manter essa nossa operacionalidade da força, em termos de paz, como eu falei, mas também nas calamidades, nos conflitos e em guerra, que nós somos, em última análise, preparados para isso, né? E nós temos, dentro dessa capacitação dos nossos gestores da administração, a nossa premissa é identificar os processos, né, os nossos melhores processos, planos e programas, né, baseados aí nos ditames da legislação pública, né, principalmente nessa capacitação dos nossos gestores, né. Isso tudo é gerenciado, eu estou aqui com o coronel Simeão, pelo nosso Instituto de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica, chamamos de IEFA, ligado aqui nessa secretaria, né? Então, esse observatório ele tem essa atividade de usar melhor o recurso, mas também é utilizado pelo Instituto, fornecendo os nossos cursos. Próximo, por favor. Aquele garoto que entra como aspirante, como eu disse, faz 4 anos na nossa academia, no interior de São Paulo, em Pirassununga, ele faz, depois disso, um curso que nós podemos chamar a pós-graduação da administração da força, chamado de curso prático para aspirantes intendentes, chamado de CEPAINT, né? Ele é ministrado pela primeira vez neste ano, já com uma carga maior de 412 horas, por isso está mais ou menos dentro do que os preceitos de uma pós-graduação, em aulas presenciais. Tivemos esse problema do Covid, mas conseguimos aí fornecer o curso integralmente para todos nós, né? Esse curso, então, é a primeira pós-formação, após a sua formação na graduação lá na nossa academia da Força Aérea. O Francisco conhece a academia. Eu queria convidá-los para tão logo a gente passe a pandemia, fazendo uma visita. Eu acho que seria muito interessante para o entendimento da formação tanto do oficial aviador quanto do nosso oficial intendente. E as aulas são distribuídas em três grandes grupos, né? A organização militar, a doutrina militar e os sistemas administrativos. Próximo, por favor. O nosso sistema é todo informatizado, não utilizamos papel, essa é uma máxima hoje dentro da Força Aérea, além de ser um contributo para o nosso meio ambiente, né? Nós temos, como eu disse, alcançado gestores em todo o território nacional. Nós temos também gestores dentro das nossas, chamamos de adjudâncias aeronáuticas espalhadas pelo mundo. É o trabalho que nós fazemos junto com as nossas embaixadas, e temos 2 comissões de aquisição de material aeronáutico, uma em Londres e outra em Washington, e todo esse trabalho, toda essa informação, essa pós-formação é passada, então, pelo nosso ensino à distância. E nós focamos isso, essa atualização, essa pós-formação, em 3 gaps de competência: o conhecimento, a habilidade e a atitude, né? E, por fim, nós certificamos, então, a progressão desses oficiais, desde o aspirante novinho, garoto, até chegar ao brigadeiro Marra, brigadeiro Luiz Fernando, em 3 níveis de gestão: o gestor aprendiz, o gestor operacional e o gestor pleno, que são os nossos grandes brigadeiros que temos aqui. O próximo. E já perto de finalizar, eu acho que tem 2 áreas que criam um grande ponto de tangência entre o Brasil 5.0 e a Força Aérea, que é o próprio Brasil 5.0 e o e-digital, né? Então, a capacitação dos gestores da aeronáutica está totalmente alinhada, Francisco, com os fundamentos do Brasil 5.0, por estar centrada na pessoa 5.0. A progressão essa do nosso gestor aprendiz até gestor pleno, estamos falando aí de 35 anos de carreira, né? É uma trilha, chamamos de trilha profissional, ou trilha do conhecimento, que vai favorecer sempre esse autodesenvolvimento profissional. Isso define para a gente sempre as qualificações do gestor operacional em cada uma das nossas macrofunções administrativas, né? O exemplo é o nosso oficial da administração, quando gestor aprendiz, né? São 4 anos de formação na nossa academia, como eu disse, até fazer a nossa pós-graduação, aquele curso prático, CEPAINT, né? E aí ele torna-se gestor operacional. E só após 5 anos ele pode ser credenciado como gestor pleno,
na nossa trilha do conhecimento. E nós temos, eu chamo de 4+1, né? Ele tem durante os 35 anos da carreira, ou até 30 anos antes de tentar galgar a função de oficial general, 4 grandes funções que ele tem que almejar na carreira. É o comando, a função de auditor, ou controle interno, ou chefe de gabinete, que é um gestor, para poder ele tentar aí a função de generalato, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje uma turma de oficiais intendentes na academia da Força Aérea forma em torno de 50 gestores, 50 oficiais intendentes. E apenas um deles, normalmente, galga a condição de oficial general brigadeiro na Força Aérea. Temos aqui 2 exemplos, né? O brigadeiro Luiz Fernando, que formou uma turma de 50, foi o único da turma dele, assim como o brigadeiro Mar. Então, vejo aí a capacitação dessas pessoas para chegar onde chegaram, né? E, por fim, somos pioneiros, troca, por favor, mais um, último. Nós somos pioneiros nessa transformação de cursos presenciais dentro das Forças Armadas em cursos à distância, até por conta dessa nossa grande capilaridade, né? E é isso. Eu acho que nós conseguimos trazer com isso o compromisso de melhoria dos nossos processos finalísticos da gestão administrativa. Nós damos muita atenção a isso. A Força Aérea não é só voar. O fazer voar carece aí de muito trabalho para esse produto final, né? E a gente quer sempre apresentar aí à nossa sociedade maior eficiência, maior eficácia e efetividade do uso dos recursos que nos são colocados à disposição, que não são poucos. Voar é uma atividade caríssima, né? Manter um avião não é coisa simples, adquirir aviões é um trabalho enorme, demorado, e nós temos aí muito carinho pelo recurso público. E já terminando esse nosso bate-papo, então, Francisco, queria agradecer aí a cordialidade deste evento tão importante para a sociedade e poder ter mostrado aí 3 atividades totalmente díspares, diferentes da Força Aérea, né? O Profesp, esse nosso novo conceito de gestão utilizando o observatório, que vai lá na ponta da nossa gestão para analisar os nossos gestores e, por fim, um pouco da formação do nosso oficial-intendente até chegar, após 35 anos, os melhores, à condição de brigadeiro-intendente da Força Aérea. Agradeço muito a atenção de todos. Desculpa aí por ter passado um pouco do tempo, mas é um assunto que sempre nos anima muito. Obrigado, Francisco. Boa noite a todos. Francisco, obrigado, um prazer estar aqui. De fato, para nós um grande prazer, né, poder ver que esses computadores que já nos prestaram muitos serviços na organização estão agora estão tendo um uso tão espetacular, né, que permite essa utilização tão nobre, né, que capacita, que habilita, que ensina. Então, de fato, para a gente é um grande prazer poder ver isso e uma honra poder contribuir com isso, né? Ver que isso vai ter um destino tão bom. De fato, quando pensamos na Fundação Bradesco, vou até um pouco mais tarde comentar um pouco mais sobre a Fundação Bradesco e aquilo que fazemos, mas no fundo é uma preocupação muito grande, né, da organização Bradesco com a capacitação, com a educação. Nós temos aí cerca de 100 mil alunos, né, que são totalmente amparados pela Fundação Bradesco e que tem na Fundação Bradesco tudo aquilo que precisam, né, tudo aquilo que é necessário para que possam ganhar conhecimento e se formar como cidadãos que contribuirão para a sociedade. Então, além da capacitação de excelentes professores e tudo isso também tem material, tem uniforme em alguns deles, em algumas das nossas escolas tem, inclusive, a residência permanente com alimentação, cuidados com saúde, coisa e tal. Isso é parte da nossa preocupação com esse desenho social, né? Com essa contribuição social. Isso é talvez uma das coisas mais bonitas que nós temos na Organização Bradesco, certamente. Obrigado, Juliano. São 21 anos de parceria com o Banco Bradesco, com a Fundação Bradesco, atendendo as pessoas com deficiência visual em todo o Brasil. E a gente tem um agradecimento e um carinho muito grande
por tudo isso que o Bradesco tem feito por essas pessoas que tanto necessitam de um apoio, estando em lugares esmos, às vezes distantes, mas sendo capacitadas, né, para serem incluídas na sociedade, né? O Coronel Décio Dias comentou, o Profesp do Exército também iniciou esse ano com a instalação do primeiro laboratório para atender as crianças do CPUR do Rio, e lá exatamente é um lugar onde o Exército também dá um atendimento semelhante do Profesp, com o João do Pulo, para essas crianças. Então, é isso que o Coronel Décio Dias comentou, certo, Coronel Décio Dias? O projeto João do Pulo é um programa, é um projeto que também é incorporado às Forças Armadas e que, na verdade, na sua origem, quando ele foi criado, o projeto, ele visava atender aqueles militares que ficaram incapacitados por algum motivo e perderam pernas, braços, ou seja lá o que for, e de forma a promover a socialização desse indivíduo. Graças a Deus, nós não temos esse público-alvo tão grande, né? Então, a gente começou a expandir de forma a atender não somente aos militares, mas também à sociedade de uma forma geral. E, no caso específico do Profesp, nós focamos um público-alvo de 6 a 17 anos. Por isso que essa aderência a esse programa de capacitação do jovem, para a gente, caiu como uma luva, porque eu simplesmente incorporei ao Profesp esses jovens com deficiência, de forma a propiciar a ele a oportunidade do emprego, né? Então, eu só tenho aqui a agradecer, como eu falei, ao Francisco, à Fundação Bradesco. Hoje mesmo nós trocamos figurinha, vamos assim dizer, com a Fundação Bradesco, solicitando o apoio na parte pedagógica, vamos dizer assim, o conteúdo programático que existe, aquilo que já é aplicado há vários anos, né, que eu tenho conhecimento aí na Fundação, através do Virtual Vision, para que a gente possa adaptar a essas crianças que estão inseridas aí no trabalho. Tá bom? Obrigado, Coronel Décio Dias. Realmente, a Fundação Bradesco desenvolveu, ao longo desses mais de 20 anos, um material didático adequado para a capacitação das pessoas com deficiência visual. O Bradesco foi pioneiro nisso e a gente tem um respeito muito grande por esse trabalho que o Bradesco tem feito aí para a sociedade também. Gostaria de fazer um comentário muito breve. Na verdade, parabenizar a qualidade que o Sr. Luiz Ricardo mostrou em relação ao Observatório de Gestão. Eu sou CFO de carreira, já fui CFO de algumas empresas multinacionais e é incomum a gente ver uma qualidade desse nível em empresas, inclusive multinacionais. E eu fiquei muito positivamente surpreso também com a palavra do brigadeiro Damasceno em relação à importância que ele dá à contabilidade. Eu já ouvi CEO de grandes empresas e presidentes de conselho de grandes empresas falando muito mal e não dando a importância que merece a contabilidade. Então, parabéns. Fiquei bastante surpreso e muito orgulhoso de tudo isso aí. Parabéns. Obrigado, Robson. Luiz Ricardo, quiser se manifestar? Não, é importante esse reconhecimento, sim. A contabilidade é importante. Nós temos uma diretoria de contabilidade aqui da Aeronáutica, e é um brigadeiro, um oficial geral, que é o seu diretor, e nós somos hoje, dentro do governo federal, a organização com mais tempo sem nenhuma restrição contábil. Já são 78 meses, né? A gente deve muito isso a esse carinho que nós temos aí com as questões contábeis da Força Aérea, mas não há como administrar hoje sem um forte viés contábil. Eu concordo com você, amigo, é exatamente isso. Louvável, parabéns.